Saúdo a todos com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém. Abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12. Nós iremos fazer a leitura do verso 1 ao verso 13. Eu vou estar lendo aqui na NVI. Todos lá? Amém? Vamos ler. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Amém. Quantos vieram aqui para ouvir a voz do Senhor? Amém. Amém. Com essa consciência, eu convido você a orar, a clamar ao Senhor, para que Ele brade, fale, nos edifique com sua palavra, com sua verdade, com sua vontade. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade. Nós cremos, ó Pai, que nós não estamos aqui por estarmos. Nós cremos que somente o Senhor é quem é capaz de nos dar sentido, de nos dar direção, e nós estamos aqui no caminho certo, no lugar correto, com nossa fé, acreditando, crendo, esperando que o Senhor nos edificará nessa noite. Desde já, daqui do púlpito até, Senhor, o auditório, por favor, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, fala ao nosso coração. Fala, Senhor, onde nós precisamos. Fala, Pai, nós cremos que somente Tu tens as palavras de vida eterna. Em nome de Jesus. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É que nós te pedimos e te agradecemos, hoje e sempre.
Glória a Deus. Bem, nós chegamos no capítulo de número 12. Eu pretendo ser objetivo nas palavras que aqui serão ditas, mas não é porque nós temos o desejo de ser objetivos que nós seremos superficiais. Nós iremos meditar no texto, nós iremos aqui ver um pouco o que Deus tem reservado para nós, seus filhos. Bem, depois de termos passado por um analgésico poderoso no capítulo de número 11, por que eu estou chamando de analgésico? Porque esses cristãos aqui, os hebreus, estavam passando por muitas aflições por causa de sua fé, por causa da fé em Cristo Jesus. E o que estava acontecendo era que muitos deles estavam abandonando a fé. Como o texto que nós lemos aqui agora há pouco deixa bem claro, a dificuldade que eles estavam, no versículo de número 4, estavam enfrentando não era a ponto de morte, não era a ponto de derramamento de sangue, mas era uma dificuldade. Por que isso estava acontecendo? Por que eles estavam sofrendo essa dificuldade? Ora, simplesmente por uma razão: por causa da incompatibilidade que há entre aquele que vive a fé em Cristo Jesus e aquele que não vive a fé em Cristo Jesus. É simples. É simples. Incompatibilidade entre os filhos do reino e os filhos do mundo. Ou como Paulo deixa claro no final do verso 3 do capítulo 2 de Efésios, os filhos da ira. Simplesmente por isso. Então eles estavam abandonando a fé, porque muito provavelmente, assim como aconteceu com aqueles a quem Pedro dirige a sua primeira e segunda carta, que eles estavam dispersos, que eles estavam sem pátria, e nessa pátria estranha, nessa terra estranha, eles não podiam comprar, eles não podiam vender, eles não tinham cidadania, assim como aconteceu com aqueles, tirando a questão do desterro, tirando a questão deles terem sido expulsos, mas ainda lá na Judéia, esses aqui estavam passando por muita dificuldade pelo simples fato de serem cristãos. E no capítulo de número 11, o autor aos Hebreus, ele dá uma lista de exemplos de fé, de muitos homens e mulheres até, que suportaram a sua fé em Deus, a sua fé no Senhor, mesmo diante das adversidades. E os exemplos que esse autor aos Hebreus cita para os seus leitores é exemplo até de caso de morte. Caso de morte. E quando ele não pode mais dar nomes, ele diz que existem uns que não são mencionados, que o mundo não foi digno deles. Diz o texto. Então, com esse analgésico, depois de passarmos por esse analgésico, da fé dos homens do passado ou do Antigo Testamento, o autor aos Hebreus, no capítulo de número 12, que é o capítulo que nós iremos meditar, ele passa a exortar os seus leitores, de modo ainda mais eficaz, a permanecerem firmes diante das aflições. Ele mais eficazmente. Agora, por que eu falo mais eficazmente? Se você esteve atento na leitura que nós fizemos, você percebeu que ele usou um exemplo máximo que todos nós podemos ter. O exemplo máximo, note, teve Abraão no capítulo 11, teve Moisés no capítulo 11, teve várias pessoas, do Antigo Testamento no capítulo 11, mas quando chega no capítulo 12,
forma mais eficaz, o autor nos exorta, ou exorta aos seus leitores, a permanecerem firmes diante das aflições, usando o exemplo máximo, aquele que é o exemplo, que é Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então, é nesse viés, é por esse caminho que nós iremos meditar nessa noite. Bem, eu quero que você fixe o seu olhar aí no verso 1 ao verso 3, dos versos 1 a 3. Eu quero ler novamente esse versículo com você. Verso 1 a 3 do nosso capítulo. Diz assim a palavra: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Bem, os versos de 1 a 3, eles soam como uma conclusão de tudo aquilo que o autor vem dizendo no capítulo de número 11. Como nós notamos isso? Por causa do portanto. Está vendo? Ele vem falando no capítulo de número 11, falando, quando chega, portanto, ele vai concluir, só que a conclusão dele não é uma simples conclusão, ele chama a atenção dos leitores dele a olharem para Cristo Jesus, nosso Senhor, que é o supremo exemplo de suportar com fidelidade as aflições da vida. Cristo Jesus é o nosso supremo exemplo de como suportar as aflições que nos sobrevêm nessa vida. Ele mesmo disse isso, Jesus. Ele disse em João capítulo 16, verso 33, nesse versículo que você sabe de cor, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo. Por quê? Porque ele venceu o mundo. Muito bem, eu quero que você preste bastante atenção, juntamente comigo, no verso de número 1, quando ele fala sobre rodeados por tão grande número de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Preste atenção nesse verso. Você tem no capítulo de número 11 homens que deram a sua vida, deram suas vidas em prol de Deus, em prol da causa de Deus. Esses homens foram cerrados ao meio, esses homens foram torturados, esses homens se sacrificaram pela causa, literalmente, como é citado o Sansão. Quem lembra da história de Sansão, né? E antes que você ache que aquilo ali foi um suicídio, aquilo ali foi um sacrifício, né? No seu exercício de juiz, ele livrou o povo de Israel da mão dos filisteus, quando num só lugar, a concentração dos filisteus, ele conseguiu matá-los. Ele livrou o povo de Israel da mão dos filisteus. Então, essa testemunha, o que o autor está querendo dizer é que essas testemunhas, estão agora meio que, preste atenção, rodeados, né,
e uma arquibancada, e o cristão, o leitor lá da carta aos Hebreus, lá no meio dessa arena, e essas testemunhas olhando para eles, mas eram como os imperadores romanos, que olhavam, se divertindo com o despedaçar deles ao serem jogados aos leões. Será que era dessa forma? Não. A ideia do texto é que essas testemunhas do capítulo 11 olham para eles com expectativa de sua vitória. Olham para eles com a expectativa da vitória deles e mais. Ao eles lembrarem de seus exemplos, meio que há uma troca ali, né, em que essas testemunhas ajudam, animam eles a suportarem essas aflições. Essa é a ideia do verso de número 1. E continua dizendo que, olhando para eles, com essas expectativas, eles corressem firmemente, com perseverança, a corrida que lhes foi proposta. E que corrida foi essa? Será que é uma corrida? Será que era para quem tivesse a maior multidão possível? Não, é a carreira cristã. É a fé cristã. Essa fé de aflições, essa fé de lutas, essa fé de incompatibilidade, essa fé em que nós temos paz a custo de sangue. Você sabia disso? Você parou para pensar nisso? Que a paz que nós temos é a custo de sangue. Cristo teve que morrer na cruz para que nós pudéssemos ter paz. E mais, nós somos convocados a completar as aflições de Cristo Jesus. Então essa paz é assim. É o que o Novo Testamento, é o que as Sagradas Escrituras chamam de bem-aventurança. A bem-aventurança, ela é mais do que um estado de espírito. A bem-aventurança, ela não é como a alegria. A alegria, a gente está aqui alegre, de repente nos sobrevém algo desagradável e ela sai por aquela porta do lado. A bem-aventurança é diferente. A bem-aventurança é chorando e mesmo assim sendo bem-aventurado. A bem-aventurança é sendo pobre e mesmo assim sendo bem-aventurado. A bem-aventurança é você sendo perseguido por causa de Cristo Jesus e mesmo assim você sendo bem-aventurado. Não é o que diz Mateus capítulo de número 5? Essa é a carreira, essa é a corrida que nos está proposta, e desistir para um cristão não é opção. Desistir para um discípulo de Cristo Jesus não é uma opção. Ele mesmo fala que aquele que colocar a mão no arado e olhar para trás, o que acontece com esse? O negócio é sério. Então essas testemunhas estão olhando para eles naquelas aflições com expectativa. Eu poderia colocar dessa forma, na torcida para a vitória deles, para que eles corressem com perseverança a corrida que lhes foi proposta. Amém? Amém. Vamos para o versículo de número 2. Versículo de número 2, o que eu gostaria de destacar é os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Queria destacar em primeira instância isso. Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Sabe o que significa autor e consumador? Significa que ele é o começo e que ele é o fim da nossa fé. Mas de que maneira? Ele é o começo e o fim da nossa fé? Nos seus exemplos.
sua vida, na sua justiça, está entendendo? Na sua devoção, na sua piedade. Ele é o exemplo máximo. Ele é para quem nós devemos estar olhando. Está entendendo como é que é o negócio? Desde o começo até o final. Desde o começo de seu ministério até a sua ascensão, até o seu retorno. É para ele que se deve olhar. É assim que ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós não somos denominados cristãos à toa. Os discípulos lá em Antioquia, no capítulo de número 11 de Atos, foram denominados cristãos porque eles eram parecidos com Cristo Jesus, e isso significa que eles estavam com os olhos fitos em Jesus, seguindo os seus exemplos através dos apóstolos. Então é ele dessa forma é o autor e consumador da nossa fé. Sabe aquele negócio? Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi várias vezes, de antes de você tomar uma atitude, ou pensar em determinada coisa, ou, sei lá, você se perguntar, o que Jesus faria no meu lugar? Já chegou isso a você? Isso aí não é de brincadeira, isso é de verdade. Jesus, ele está aí nos evangelhos, o que ele fez, como ele procedeu, em várias e determinadas situações, e está lá o exemplo, está lá. Então, nesse caso, ele é o autor e consumador da nossa fé. E sabe o que é legal? É que no continuar do verso 2, o autor mistura cruz e alegria. Cruz e alegria, preste atenção. Quando ele diz o seguinte: e ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Pela alegria, olha a cruz. Cruz, nós sabemos que é lugar de morte. Cruz, nós sabemos que é lugar de sofrimento. Cruz não é lugar de redinha e o marzinho ali, água de coco vinho servida. Cruz não é isso. Está entendendo? E olha só, cristianismo é cruz. Você concorda comigo? Fé cristã é cruz. Não é? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir ele. E o autor mistura essas duas palavras aparentemente opostas, alegria e cruz, numa mesma frase. Olha só, ele pela alegria que lhe fora proposta. Isso significa o que nós acabamos de falar alguns minutos atrás sobre as bem-aventuranças. É cruz, meu irmão. Vida cristã é cruz. Eu acho que isso é para ser dito a toda pessoa que está entrando na fé cristã, sabe? É pé, meu irmão. É isso mesmo. É luta. É luta contra os outros. Eu vou sair como um determinado grupo que ia tacando óleo na cara das pessoas. Não, não é isso. É luta contra você. Contra a sua natureza pecaminosa que ainda reside em você, apesar de você ser filho de Deus, apesar de você ser filha de Deus. O cristianismo é a religião mais autoviolenta que existe. Por quê? Porque a violência, obviamente a autoviolência, né? Então a violência é contra nós mesmos. Ninguém vem sorrindo a priori para o cristianismo. Se isso acontecer,
pode ter certeza, não foi pregado o evangelho para esse camarada. Já pensou? Olha, você é um pecador. Esse jeito que você pensa é errado. O que você acredita, o que você deseja, você tem que abrir mão disso. Os seus gostos, olha, ponha por último, porque primeiro vem a vontade de Deus, segundo vem a vontade dos seus irmãos, e terceiro a sua. Aí, reconheça, lance-se em fé, ou seja, não na sua força, não na sua capacidade intelectual, não no que você pode fazer, não nas suas habilidades industriais, ou enfim, sei lá, mas no outro, em Cristo, está além de você. Lance-se em fé. Quem é que vem sorrindo desse jeito para a fé cristã? Agora, dizendo que tem 10 virgens no paraíso esperando, aí, né? Aí a pessoa se explode mesmo desse jeito, entendeu? Se explode. Dizendo que tem 10 virgens no paraíso, aí a pessoa se taca lá nos Estados Unidos para andar pelas ruas do Timbó, do Gereissati, camarada, do Helder. Mas para o cristianismo ninguém vem sorrindo, não. Ninguém vem, não. Porque é mistura. É alegria com cruz. A gente tem que ser alegre na cruz. Carregando a cruz, abrindo o sorriso. Mas não uma alegria que é momentânea, como eu disse sobre a minha aventurança. É uma alegria porque Ele venceu por nós. Porque eu estou carregando aquilo ali, porque Ele venceu. E eu posso. E me está guardado uma coroa que é a glória eterna. Está entendendo? É esse negócio. E, como diz o final do verso 2, desprezando a vergonha. Né? E a gente vive essa dualidade, porque nós dizemos, Paulo diz, para Timóteo, diz em Romanos também, no primeiro capítulo, que o Evangelho é o quê? Ele não se envergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus. A gente sabe que o Evangelho envolve cruz, né? A gente sabe disso. Né? Mas ninguém há de ignorar que a cruz é lugar de vergonha, ou como tem aí na sua revista atualizada, um nome meio estranho, ignomínia. Ignomínia. Né? Que Jesus foi exposto à ignomínia, ou seja, a vergonha lá na cruz. Então, cruz, né, é lugar de vergonha. Mas essa vergonha deve ser desprezada por aqueles que carregam a cruz. O mundo deve olhar e nós encarar cada mundo carregando a cruz. Baixar a cabeça com vergonha. Eu tenho vergonha de ser cristão. Não. Levantar a cabeça. Eu sou crente, graças a Deus. Eu vivo com as minhas paixões cativas, graças a Deus. Está entendendo como é que é o negócio? Bem, verso 3, ele finaliza dizendo que que os leitores dessa carta pensassem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo. Era o que eles estavam sofrendo. Eles estavam sofrendo oposição. É o que é dito desde o capítulo de número 1 de Hebreus. Eles estavam sofrendo oposição. E pensar naquele que é o exemplo máximo, que ele estava lá sendo crucificado, o pessoal estava dizendo, desce da cruz, e ele dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me desamparaste? Ao povo que tinha esquecido a língua lá, o aramaico, e estava dizendo, ele está chamando Elias. Olha, salvou todo mundo, mas não salva a si mesmo. Né? Esses pecadores que estavam fazendo isso. E o que foi que Jesus fez? Espera aí, eu vou descer da cruz aqui, vou acertar as contas, é agora. Não, ele disse, Pai, perdoa,
perdoe-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Vocês sabiam que aquele ladrão da cruz, antes de dizer para o outro, ele não fez nada, nós que fizemos. Você sabia que ele estava igualmente com o outro, falando coisas contra Jesus, diz o texto de Lucas? Estava. Mas aí ele depois vira para esse ladrão, depois desse ladrão dizer para ele, né, várias coisas ruins, e o ladrão também se arrepende e diz para ele lembrar dele quando entrar no reino. Ele vira e diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é o que o verso de número 3 fala. É o que o verso de número 3 diz, que ele também é o nosso exemplo de como suportar a oposição, parafraseando, do mundo. Ok? Bem, uma coisa aqui antes da gente passar para o ponto seguinte. Vou começar contando um exemplo. Um certo pregador do Evangelho chamado John Wesley sempre foi perseguido por causa do Evangelho. E já fazia 3 dias a cavalo que John Wesley estava cavalgando por alguns condados lá na Inglaterra, pregando o Evangelho, e nada acontecia com ele. Nada. Nem uma pedradazinha, nem foice, nem nada. E John Wesley certa vez parou o cavalo e começou a se indagar: meu Deus, será que a minha pregação ficou mundana? Será que antes disso o meu coração ficou mundano? Meu Deus, não permita isso. Quando ele fecha a boca, uma pedra passa raspando aquele narigão que ele tinha só. Quando ele olha, um fazendeiro com pedra, foice na mão, com tudo. E o John Wesley tira o chapéu e diz: muito obrigado, meu Deus. Bota o chapéu, vai acabar. E vai-se embora. O que eu quero dizer com isso? Preste bastante atenção. Bastante atenção. Se o seu cristianismo está muito pacato. Se o seu cristianismo está muito tranquilo, se você não sofre oposições, se você não sente desconforto com relação ao mundo. Porque se isso estiver acontecendo, tem alguma coisa de errado. Se você pedir a alguém para filmar você no seu dia a dia, talvez você se flagre numa roda, rindo de piadas indecentes. Talvez você se flagre numa conversa, uma pessoa tacando o pau na outra e tudo na outra. Está entendendo? Se o seu cristianismo está pacato, tranquilo, não causa desconforto, você não sente desconforto, tem alguma coisa de errado. Paulo fala para Timóteo, na sua segunda carta, do capítulo 2, se não me falha a memória, verso 14, que aquele que deseja viver de forma piedosa, necessariamente será perseguido. Porque não se mistura. É reino de Deus, é mundo. É reino de Deus, é luz. Lá é trevas. Não se mistura. Prestemos atenção. Segundo, cuidado com aquele pensamento de dizer, de que as pessoas dizem, né, esse pensamento da seguinte maneira: ah, ele ofereceu a outra face, ou então ele falou, Pai, perdoa porque ele não sabe. Porque era Jesus. Ah, é muito fácil. Era Jesus. Isso é falacioso. Isso é enganoso. Uma pessoa que fala isso esquece que Jesus era 100% homem.
que tinha uma humanidade plena, como a minha e aliás, como a de Adão antes da queda, mas era homem. Fome, frio, calor, sentia os desconfortos com o mundo, com as trevas, senão ele não tinha pegado aquele chicote e não tinha mandado no brasa lá e tinha expulsado os cambistas lá do templo. Não se engane. Se Paulo podia imitar Jesus, você, eu, todos nós podemos imitá-lo também. Amém. Está entendendo como é que é o negócio? Ainda mais agora que nós somos nascidos de novo. Entendeu? Pessoa que diz, era Jesus, é porque essa pessoa não entendeu a plena humanidade de Jesus. Jesus também é assim, como eu e você, no sentido de humanidade, não no sentido de queda. Queda ele jamais. Se ele tivesse uma humanidade caída, que nem a minha nem a sua, aquele sacrifício lá na cruz não serviria de nada. Mas preste atenção. Se Jesus fez, se Jesus é o nosso exemplo, então nós podemos fazer. Que razão tem um exemplo que não pode ser imitado? Pede a razão de ser esse exemplo, é ou não é? Então, ele é um exemplo. Aqui o autor dizendo, ó, fitos os olhos nele. Entendendo? Então, é possível sim. É possível. Versos 4 a 11. Nesses versículos de 4 a 11, vou ser bem objetivo aqui nas minhas palavras. O autor aos Hebreus passa a tratar das dificuldades como disciplina que vem da parte do Senhor. E não somente isso, ele diz que essas dificuldades, elas revelam a nossa legitimidade de filho. É estranho ouvir isso, não é? É estranho. É estranho você ouvir, por exemplo, no verso 7, o autor dizendo, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Né? A dificuldade, as provações, as aflições, como disciplinas. Né? Você passar por uma situação ruim na sua casa, na sua vida, no trabalho, enfim, isso é disciplina. Isso é disciplina. Né? Pedro, ele fala, no capítulo 1, versos 6 e 7, ele fala disso, das provações, utilizando a ilustração do ouro refinado pelo fogo. Ele fala que essas aflições, Pedro falando lá, que essas aflições, ela vai nos refinar, assim como o fogo refina o ouro. Para quê? Para no dia do aparecimento de Cristo Jesus, ficar evidente a glória de Deus em nossa vida. Você está pensando o quê? Que muita gente não vai olhar para aquele que foi fiel até o fim e vai dizer, por que eu não me atentei para esse cara aí? Olha como é que ele está agora. Olha onde é que ele está agora. Olha de qual lado ele está agora. Está pensando que isso vai acontecer? Vai. E o autor diz, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, como aperfeiçoamento. Você já passou por uma situação, por exemplo, que você não consegue entender nada, não consigo entender isso que eu estou passando agora. Eu vou procurar aqui respostas e você fica até mesmo chateado com Deus, entre aspas, porque você não entende, porque não tem resposta. Mas depois isso passa, você acaba esquecendo, e um dia o Senhor, através de uma circunstância, através de alguém, através de uma leitura, Ele te diz, está vendo como é que está aí o negócio agora? Já passou por isso? Eu já passei por isso também. Número 2, verso 8.
A falta de disciplina revela ilegitimidade filial. Olha o nome que eu usei. Ilegitimidade filial. Né? Eu resolvi pensar o contrário do que o autor está querendo dizer. Ele está dizendo que a dificuldade, que ele chama de disciplina, né? A disciplina revela a nossa legitimidade como filho. Por quê? Aí ele usa o argumento que o pai disciplina o filho que ama. O pai disciplina o filho que ama. E eu resolvi pensar aqui no contrário e dizer que a falta de disciplina revela a ilegitimidade de filho. Né? Tipo, olha só, pensa só juntamente comigo. Você torra a sua grana, você é irresponsável com o seu salário e corta tua luz. Ou chega 2 papéis lá e o aviso de corte. Aí você ora assim: Senhor, repreende o motoqueiro da Coelhos. Faz com que ele não acerte a rua. Ou então, quando ele for ver o medidor, cadê o medidor da minha casa? Corte a do vizinho, a minha não. Vou te dizer uma coisa. Se Deus fizesse isso aí, além de injusto, livre disso, é só uma hipótese, ele estava revelando que você não é filho dele. Porque o filho de Deus colhe as consequências, sim, dos seus atos. Porque isso é fogo refinando o ouro. É aprendizado. É oportunidade de lembrar, assim, ó. Eu lembrei e da próxima vez eu vou honrar o meu Deus. Então a falta de dificuldade que ele chama, que ele pede para a gente receber essa dificuldade como disciplina, a falta de dificuldade revela ilegitimidade de filho. Então vamos pensar mais um pouquinho nesse pessoal da prosperidade. Ora, pela ausência total de dificuldade. Dificuldade não pode passar. Crente não pode passar. Crente não pode passar 6 anos com o mesmo sapato. Cara, 6 anos eu passei. Crente não pode andar, não pode repetir roupa. Porque revela mediocridade. Entendeu? Esse negócio está errado. Está errado. O que você está passando, o que eu estou passando, não é à toa. É para nós aprendermos. É para a gente colocar nessa dificuldade um pouco de Jesus, um pouco de cristianismo, e aprender com isso, e sair dessa dificuldade aperfeiçoado. Não existe essa de ausência total de dificuldade, não, porque isso revela que nós não somos filhos de Deus. É o contrário. Lá eles dizem que é cauda, né? É cabeça, não é cauda, é filho, né? E filho do rei. É o contrário. O autor aos Hebreus está falando que é o contrário, exatamente o contrário. E número 3, ele diz o seguinte: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para nosso bem, para que participemos de sua santidade. Me diz uma coisa, ele está dizendo o seguinte: olha, o pai, ele disciplina o filho por um período de tempo, né? Fica ali no caroço de feijão, não vai ficar o dia todo, porque fere o joelho do menino, né? Mas o menino, quando se levantar dali, ele vai saber o que ele fez de errado, né? Sério. Mas o Senhor, ele disciplina a gente até o retorno de Cristo Jesus. Está entendendo? Irmão, não ri não, o negócio é sério. Ele disciplina a gente até o retorno de Cristo Jesus. Eu costumo dizer o seguinte: pisou nesse chão,
cheirou esse ar, passa por dificuldade. Não tem bom não, entendeu? Não tem esse negócio, passa por dificuldade mesmo. Tem aflições, sim. E essas aflições, essas dificuldades, como disse já aqui no verso 7, a gente tem que receber como disciplina da parte do Senhor. Bem, eu já fiz todas as aplicações que eu podia fazer, falando mal do pessoal da prosperidade. Vamos para o próximo ponto. Conclusão, versos 12 e 13. Não é? Vamos ler. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para seus pés, para que o manco não se desvie antes, seja curado. Muito bem. Quero primeiro falar no verso 12. Não tem opção. Eu vou só dar uma respirada aqui, que o negócio estava pesado demais. Não tem isso. O que ele está dizendo, portanto, ele está concluindo, fortaleça a mão, firme o joelho. Esse negócio de vou tomar aqui uma águazinha, porque o negócio estava pesado. Não, é firme-se, é vigilante sempre, é sempre exercitando a fé cristã, é sempre suportando a cruz, é sempre carregando a cruz, é sempre suportando essa incompatibilidade que existe entre nós e o mundo, sem descansar. Sem descansar. Está dizendo aqui, estica os braços, estica as pernas. Não, eu estou vendo fortalece os braços, as mãos, firma os joelhos vacilantes. Eu estou vendo isso. Não estou dizendo, não estou vendo o contrário, não. Então não existe opção dentro da fé cristã, dentro do cristianismo. Você é discípulo, é discípula de Cristo Jesus. Então não tem esse negócio. Eu estou passando aqui um tempo só relaxando, só esticando aqui o meu braço espiritual, que está tendinite espiritual. Não existe isso. É firmeza. É firmeza. Porque as aflições não esperam a gente. Espera, tia. Espera nada, né? Não, aflição, peraí. Acabei de sair de uma. Não, ela vem mesmo. Está entendendo como é que é? A vida não espera. A vida não espera. Tem uma música de uma banda evangélica que diz o seguinte, na verdade o refrão: tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida e a vida usa tudo. Será que oramos tanto sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho que quer ensinar a viver o futuro? Olha só que coisa bonita, não é? Então é isso aí. A vida não espera. O cristão, ele não desopila. O cristão não desopila. Tá? Eu vou só dar uma desopilada aqui, né? Você está pensando que o Anderson está de férias e ele ficou de férias do cristianismo dele também? Não pode. Antes não pode ficar de férias do cristianismo dele. É como o meu professor gosta de dizer: crente não desopila. Não existe outro jeito de passar por esse mundo enquanto nós esperamos o retorno de Cristo Jesus. O negócio é perseverar. Essa é a palavra, perseverança. E sempre olhando para o nosso maior exemplo. E um exemplo possível, alcançável, contrário ao que dizem muitos, que é Cristo Jesus. Amém. Que é Cristo Jesus. Eu tenho um jeito maluco de orar. Eu digo, meu Deus, muito obrigado por eu ser budista, hinduísta, testemunho de Jeová, sei lá, não ser muçulmano. Muito obrigado por eu ser
teu servo. Mesmo com essa autorrenúncia imposta, mesmo com essa autoviolência, porque eu tenho que ser violento comigo, eu não tenho que dar espaço para mim, porque se eu der espaço para mim, acaba que vindo mais obras da carne do que o próprio fruto do Espírito, não é verdade? Então eu sempre gosto de agradecer a Deus por eu estar servindo Ele, por Ele ter me encontrado, por eu não ter ido bater o tambor por aí, sei lá. Obrigado por ser cristão. Obrigado por eu ter uma visão única do mundo. Somente o cristianismo tem essa visão do mundo que a gente acabou de ver aqui. Né? Somente o cristianismo tem. As outras religiões não tem, não. O cristianismo tem essa visão de somente. Então eu gosto de orar a Deus dizendo isso. Obrigado, Senhor, por eu ser teu servo. Portanto, para concluir, como o autor de Hebreus bem colocou, suportemos as aflições inevitáveis, sempre olhando para Cristo e sempre observando como Ele procedeu em meio a elas as aflições, enquanto Ele estava aqui. E onde é que está esse registro nos Evangelhos? Bem sabemos que assim como aconteceu com Ele, vai acontecer conosco também. O que foi que aconteceu com Ele? Ele está onde agora? Ele está entronizado. Ele está à destra do Pai. Ele está... Eu ouvi uma pregação tão bonita, bem rápida, de um pregador dizendo que Jesus ele não tem mais aquele olho banhado de sangue por causa dos espinhos aqui não. Ele agora tem olhos como chamas de fogo. Ele não tem mais aqueles pés fracos por causa dos cravos ali. Agora o pé dele é como um latão reluzente. Ele não está mais com aquelas roupas em que lançaram sortes. Agora ele está com uma veste resplandecente. O cabelo dele não está emaranhado com suor e sangue. O cabelo dele é branco como a neve, é assim que ele está. Por quê? Porque ele suportou a cruz. Porque Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome dele todo joelho se dobre e toda língua confesse, lá no céu, na terra e embaixo da terra, que Ele é o Senhor para a glória de Deus. E Ele mesmo diz, o Senhor diz que se nós suportarmos até o fim, Ele nos dará a coroa da vida. Amém? Que o Senhor em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ficar em pé.